Foi descartada a infecção pelo novo coronavírus de um dos pacientes monitorados em unidades de pronto atendimento aqui na capital. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde convocou uma entrevista coletiva para dar detalhes sobre o caso. A Secretaria de Estado da Saúde, em coletiva de imprensa, confirmou apenas 2 casos em investigação do coronavírus no estado, ambos registrados em São Luís, nas unidades de pronto atendimento do Vinhais e do Bacanga. Um desses casos, que vinha sendo acompanhado pela UPA do Vinhais, já foi descartado. A paciente de 48 anos de idade foi diagnosticada com influenza A, ou seja, a gripe. Já no caso do Itaqui Bacanga, a paciente de 21 anos está em isolamento domiciliar, deve permanecer assim por 16 dias, aguardando os resultados dos exames. Os primeiros testes aqui no estado estão sendo feitos aqui pelo Laboratório Central do Maranhão. Nós conseguimos fazer o envio dessa amostra ainda no sábado. O Instituto recebeu no domingo pela manhã, já iniciou o processamento e eles, no caso de 72 horas, sairia na quarta-feira. Eles já nos informaram que hoje à tarde, estavam liberando o resultado. Em ambos os casos, as amostras foram encaminhadas para São Paulo, um dos 3 estados aptos à definição do diagnóstico da doença, que já se espalhou por mais de 60 países. O Maranhão elaborou desde o mês passado um plano de contingência para as unidades de saúde da capital e também do interior. As UPAs, elas, aqui em São Luís, elas estão aptas a fazer a definição de caso, conforme está no plano de contingência, a realização dos exames, a verificação e clinicamente vai se definir se há necessidade de internação ou não, porque nós temos também no plano de contingência quais são os hospitais, no caso Carlos Macedo e Vargas, para aqueles casos graves. O estado também chama a atenção para as falsas notificações dos próprios pacientes, principalmente no interior do estado, e alerta a preocupação com outras síndromes respiratórias, como o H1N1, que já registrou 45 casos e uma morte em 2020. A etiqueta respiratória vai tossir, cobre a boca, vai espirrar, não deixe a secreção ficar exposta e tenha cuidado em higienizar as mãos. Você não sabe se a maçaneta que você pegou estava contaminada, se no ônibus eventualmente estava contaminada. Então, procure, crie um hábito e propague essa informação de que a higienização das mãos é a melhor, mais fácil, mais barata maneira da gente evitar outros vírus respiratórios. Nós vamos continuar falando sobre o assunto. Eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, uma preocupação grande, inclusive os sintomas em relação ao coronavírus são muito parecidos com aquela gripe comum, não é? E aí, qual é a diferença de uma coisa para outra? Porque o próprio coronavírus, quer dizer, não esse novo, né, mas os outros casos, você tinha ali exatamente nesses sintomas infecções respiratórias muito parecidas com essas que são mais comuns, né? O coronavírus, na maior parte das pessoas, ele vai se manifestar como uma simples gripe. A diferença do desse corona novo, para os outros 6 tipos, nós temos 7 tipos de vírus que são considerados corona, porque ele tem um formato de uma coroa, é a forma de transmissão. A transmissão dele é mais rápida e se propaga mesmo nos indivíduos que muitas vezes não tem sintoma. Então é muito fácil a gente evitar o contato com alguém que esteja com coriza, mas alguém que não tem nenhum tipo de sintoma está ali transmitindo a doença. Então essa é a novidade do corona. Mas acalmar a população. Primeiro, a taxa de letalidade para quem tem menos de 40 anos é em 0,2%. Para quem tem entre 40 e 49, 0,4%. Então, a cada 1.000 pessoas infectadas, a gente vai ter 2 óbitos. É um número pequeno, considerado mesmo as gripes comuns, porque gripe mata. A gente tem 650 mil mortes por ano no mundo em decorrência de gripe. Então, a gente tem, na verdade, de ter a preocupação não só com corona, mas com todas as síndromes respiratórias. Por ano no país, a gente tem 900 pessoas que morrem, uma média histórica, de gripe todo ano no Brasil. Então, a nossa preocupação não é só com corona, são com todas as síndromes respiratórias. Mas acalmar a população. Ontem à noite saiu, Adalberto, o segundo resultado negativo para coronavírus. Então, os 2 casos que tínhamos aqui no Maranhão sendo investigados, negativo para o coronavírus. A gente não tem nenhum caso no dia de hoje, sequer suspeito de corona. Todos eles deram negativos. Um era a influenza A e a outra era uma simples virose. O Estado está preparado, a rede pública e a rede particular também, para situações como essa?
A rede pública está preparada, a rede particular a gente acredita que também esteja. A gente tem um plano de contingência feito desde o mês de janeiro, quando houve o primeiro surgimento da doença. A doença deve provavelmente ter surgido em dezembro, lá na província de Wuhan, na China. Então a gente tomou essa atitude logo com rapidez, já foi a Brasília, já se articulou com o Ministério da Saúde. E a gente, graças a Deus, teve uma expansão dos leitos de UTI. A nossa preocupação é sobretudo com a população mais velha, população idosa ou a população que tem algum tipo de doença pré-existente, problema cardiológico ou é asmática. Essa população a gente tem que se preocupar. E se precisar de leitos de UTI, de isolamento, a gente tem hoje em todo o estado. Pinheiro, Balsas, Bacabal, a gente vai ter condição de ter leitos de isolamento em todas essas cidades, que é um cenário diferente do que a gente tinha 5 anos atrás. Como é que se dá a questão do contágio? Você falou inicialmente aqui sobre isso, mas é importante a gente reforçar como é que se pega então esse vírus. O coronavírus, a gente vai ter o contágio dele igual uma gripe comum, a partir de gotículas, seja com espirro, seja com a tosse. Então, em geral, a gente vai ter a preocupação com as nossas mãos. A gente vai ter contato com a superfície que teve aquelas gotículas, vai passar a mão no rosto, vai passar a mão nos olhos, vai passar a mão no nariz e vai se contagiar com a doença por essa razão. Por isso, a melhor prevenção é a higiene das mãos o tempo inteiro. Eu vejo muita gente preocupada com máscara. E a máscara é importante para quem está doente, não para quem quer evitar pegar a doença. Para quem está doente, a máscara é importante porque ele vai evitar que o espirro ou a tosse leve essas gotículas para outras pessoas. Mas para quem não tem nenhum sintoma da doença, a máscara não é algo interessante. É interessante sempre estar higienizando as mãos. Então, higienizar a mão o tempo todo, vá ao banheiro, higieniza, pegou no ônibus, depois higieniza, pegou em superfície que tem contato de várias pessoas, sempre está higienizando as mãos, isso é o mais importante. Secretário, a falta de informações corretas faz muita gente procurar farmácias aqui na capital para comprar exatamente aquilo que você falou, máscaras ou álcool gel, mas especialistas alertam que ações simples podem ajudar muito mais na prevenção. Vamos ver. A disseminação do vírus em vários países pelo mundo fez muita gente entrar em pânico e correr para as farmácias em busca de itens que ajudam na prevenção. Nessas prateleiras ficavam os frascos de álcool em gel, que tiveram que ser substituídos por outros produtos. As máscaras também estão em falta desde a semana passada. A gente já não tem mais no estoque, devido ao acréscimo mesmo desse surto. A população vem procurando cada vez mais a questão de prevenção, né? E a prevenção que está saindo mais, no caso, seria as máscaras e o álcool em gel. E no estoque a gente já não tem mais. O Vinícius, que está gripado, redobrou os cuidados para se recuperar e também para não transmitir a doença. É essa virose aí, mas fico meio preocupado, então no caso eu comprei logo uns remédios que a gente costuma comprar para tirar essa coriza, essas coisas. No Maranhão, dos 2 casos suspeitos anunciados no fim da semana passada, um já foi descartado. Apesar de toda essa situação, especialistas afirmam que não há motivos para os brasileiros entrarem em pânico. Segundo esta infectologista, não é necessário fazer estoque de álcool em gel e nem de máscaras. Porque lavando com água e sabão, eu dispenso qualquer outra coisa, qualquer outro produto para a limpeza das mãos. O álcool gel, ele vem muito no sentido de quando você não pode lavar as mãos. Na falta desses 2 itens, o fundamental é jamais esquecer de sempre lavar as mãos. Lavar sempre as mãos mesmo é o que é mais recomendado e não ficar junto com muitas pessoas, aquela aglomeração que geralmente está todo mundo com problemas respiratórios e acaba provocando mais pânico ainda na população. Um hábito que Dona Maria Sônia não abre mão de fazer constantemente. Tem lavado sempre as mãos, né? Procurando fazer higiene e recomendando aos familiares que façam o mesmo. A recomendação médica nesse momento é que as pessoas só procurem um hospital caso já estejam apresentando sintomas graves, como, por exemplo, febre acima dos 38 graus ou mesmo dificuldade para respirar. Normalmente a maioria das viroses são autolimitadas, com repouso, boa alimentação, boa hidratação, é fundamental se hidratar adequadamente. A maioria das viroses vão se resolver sozinhas mesmo. Secretário Carlos Lula, vale reforçar aqui, né, aquilo que foi dito na reportagem, quer dizer, sentiu um sintoma ali, apresentou um sintoma de gripe, vai correndo para o hospital? Não, isso pode complicar. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. A pessoa que está
com sintoma de gripe, então ele está com imunidade baixa, se ele vai para o hospital, não é caso de emergência, ele só vai estar se sujeitando a ter contágio com outras doenças de pessoas que estão ali na emergência e, de fato, precisam estar ali. Então, e fora sobrecarregar a rede de atendimento, né? Que não vai aguentar nem hospitais públicos, nem hospitais privados. Então, o que é que a gente recomenda? Se você está gripado, fique em casa, né? Tenta se tratar em casa mesmo. Agora, se você começa a ter febre alta, começa a ter problema, dificuldade para respirar, aí sim você está no ponto de ir para a emergência, no ponto de fazer o cuidado, fazer um exame, saber se pode ser algo mais grave. Aí você pode procurar a emergência e procurar a rede hospitalar. Não tem sentido a gente entupir o hospital de pessoas que estão com a simples gripe ou o que já aconteceu. Muita gente apavorado com o que aconteceu. Gente, por exemplo, em São Paulo, uma moça que beijou um italiano no carnaval, ela não tinha nada, mas procurou o hospital que queria fazer o exame para saber se tinha ou não coronavírus. Que é um absurdo, não tem um menor sentido. A rede ela não funciona dessa forma, o exame é um exame caro e a gente não vai ficar fazendo ele de forma indiscriminada. Secretário, nós estamos aí no mês de março e o março chama atenção para o Março Lilás, né? O combate a essa doença que mata tantas mulheres em todo o país, aqui no Maranhão em especial. E como é que ações estão sendo previstas para esse mês em relação a esse aspecto? O câncer de colo de útero, ele é o câncer que mais atinge as mulheres no estado do Maranhão. E na maior parte dos casos, ele é derivado do HPV. E a gente sabe que tem vacina para o HPV e a gente não consegue vacinar nossas crianças, nossos adolescentes contra o HPV. O que a gente tem feito ao longo dos anos é a campanha de sensibilização e uma tentativa. A gente faz exame preventivo para as mulheres já adultas, mas a gente vai conseguir, na próxima geração, conseguir imunizar nossos adolescentes hoje. Eu acho que a sensibilização da campanha do Março Lilás é sobretudo de conscientização da necessidade da gente prevenir a doença. É muito mais fácil do que a gente depois estar fazendo tratamento de câncer. Hoje a gente tem a vacina dada pelo Ministério da Saúde e, infelizmente, não só no Maranhão, mas todos os estados do país, a gente não tem conseguido atingir a nossa meta de vacinação, tem ficado muito abaixo da meta. A vacina que é caríssima, se você for na rede privada, vai ver que ela vai custar aí algo em torno de R$1.000, salvo engano, e a gente fornece gratuitamente na rede pública e, infelizmente, não consegue sequer atingir a nossa meta de vacinação. A gente pede às famílias, sobretudo às mães de crianças e adolescentes que estejam em idade de vacinação, que façam a vacinação, a gente vai estar prevenindo, vai estar evitando o câncer no futuro. Obrigado, secretário, pela entrevista. Eu que agradeço.